uma consequência triste das medidas de distanciamento social necessárias para diminuir a proliferação da Covid-19 é que as mulheres que viviam em situação de violência doméstica estão sendo obrigadas a ficar em casa junto com o agressor, muitas vezes em habitações precárias, com a renda diminuída e com os filhos. Ao mesmo tempo que aumentam as possibilidades de agressão, fica mais difícil denunciar. Nós vamos conversar agora com a promotora de justiça, Gabriela Mansur, do projeto Justiceiras, e Juliana Martins, coordenadora institucional do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o FBSP. Olá, muito obrigada, sejam bem-vindas, agradeço aqui por participarem conosco desse Cidadania, assim, de suas casas, aí também em isolamento, né? Vou começar perguntando então para a Gabriela, obrigada, né, bem-vinda mais uma vez, né, você já participou do Cidadania lá no nosso estúdio, né, assim, é um prazer tê-la aqui conosco mais uma vez, e como a gente, né, já conversou antes, você já tem esse trabalho de contra a violência, combatendo a violência contra a mulher, mas agora esse novo projeto Justiceiras surgiu agora durante essa pandemia. Como é que foi isso? Conta pra gente sobre esse projeto. Primeiro eu quero agradecer o convite, dizer que é uma honra participar com vocês, cumprimentar minha colega e parceira de luta, Juliana, do Fórum da Segurança Pública, recebeu meus cumprimentos. O Justiceiras surgiu de uma necessidade. Com a pandemia, nós verificamos que aumentaram os fatores que colocavam a mais em risco ainda essa mulher quando ela está em situação de violência doméstica. Controle excessivo, impossibilidade de sair de casa para buscar ajuda. Então, verificamos a necessidade de um acesso mais fácil ao sistema de justiça, a toda a rede de proteção e promoção dos direitos das mulheres, e nada melhor do que colocar isso por WhatsApp de uma forma fácil, mas também houve a preocupação. Uma equipe montada para isso, nós não tínhamos. E sempre muitas mulheres me procuram pedindo para auxiliar nos projetos, para trabalhar para essas mulheres que sofrem violência. Há uma grande empatia com a causa da violência contra a mulher hoje em dia no Brasil. Então nós unimos o útil ao agradável. Mulheres que querem ajudar com a necessidade de um canal online para pedir ajuda. E aí surgiu o Justiceiras, que está hoje em dia em todo o Brasil. E são todas voluntárias que atendem as mulheres? Sim, são todas voluntárias, são mulheres médicas, advogados, psicólogas, assistentes sociais, ativistas, mulheres que não são técnicas nessa área, mas elas com a sua experiência pessoal e profissional querem e podem apoiar e acolherem outras mulheres. Então nós fizemos um link com o Google Document, algo muito simples, e essas mulheres passaram a se inscrever. Hoje nós temos um exército de mulheres voluntárias, de 1.500 mulheres justiceiras por todo o Brasil, nas mais diversas áreas, para acolher, orientar e apoiar mulheres em situação de violência. Vamos aproveitar e colocar então aí na tela o número do WhatsApp. Gabriela, diga aí para a gente então, né? É o 11 99 639 1212, é isso? Isso, 11 99 639 1212. Esse é o número de WhatsApp em que qualquer vítima, qualquer mulher em situação de violência, em qualquer lugar do Brasil, pode encaminhar uma mensagem para esse número de WhatsApp. Automaticamente ela recebe um link com um formulário. Ela preenche esse formulário e envia num simples botão do próprio celular. Esse formulário ele cai numa rede de proteção em que uma linha de frente da parte administrativa do processo de Justiceiras, também todas as mulheres voluntárias, também nessa parte da administração, fazem os encaminhamentos para as voluntárias inscritas em todas as áreas. É um atendimento multidisciplinar. Então, ela vai receber orientação jurídica, psicológica, socioassistencial, de apoio e acolhimento, e, se necessário, também ela é encaminhada para a rede médica. Certo.
E Juliana, conta para a gente então, o Fórum de Segurança Pública está fazendo um estudo, né, sobre a violência doméstica. Conta um pouco para a gente como está. Já saíram os primeiros dados aí durante a pandemia e agora vocês estão fazendo uma atualização. Desculpa, eu estava com o meu microfone desligado. Queria cumprimentar você, Roberto, agradecer o convite, cumprimentar também a doutora Gabriela, parceira de luta, a gente já esteve juntas aí falando sobre esse assunto. Enfim, acho que quando a pandemia começou em outros países, né, vendo um pouco o que estava acontecendo, o Fórum começou a se preocupar em acompanhar o que ia acontecer com as mulheres vítimas de violência no Brasil, porque nos outros países a gente viu que que a violência doméstica aumentou em outros países, né? Então a gente já sabendo, né, na experiência que a gente já tem, enfim, que a casa das mulheres vítimas de violência, num contexto de não pandemia, já é o lugar onde essa mulher é o lugar mais inseguro para ela, né? Onde a maioria dos casos acontece dentro de casa por pessoas que ela conhece, com quem ela convive. Então, o Fórum se preocupou em levantar esses números, esses dados, para entender o que está acontecendo aqui no Brasil, né? É importante dizer que não é a pandemia que causa a violência doméstica, né? Na verdade, já era um problema muito grave. A violência doméstica ela vem aumentando pelo menos nos últimos 3 anos e a pandemia ela vem agravar um problema que já era muito grave, né? Acho que isso é uma coisa para frisar. Então, o que nós fizemos? A gente pediu para alguns estados os dados referentes aos registros, os boletins de ocorrência, e fizemos também um pedido aos tribunais de justiça em relação às medidas protetivas de urgência concedidas em começo de março, abril, durante o mês de março, começo de abril, e ao mesmo tempo fizemos uma análise das redes sociais para tentar entender, em parceria com uma empresa chamada Decode, entender o que as redes estavam falando sobre o assunto, né? E o que a gente pôde ver nesse primeiro levantamento que fizemos, que já está sendo atualizado para que a gente possa, final do mês de maio, disponibilizar, nos mostra que os números relacionados aos registros de ocorrência, que dependem da presença da mulher, da vítima, ir a uma delegacia fazer o registro, esses números caíram. Então, num primeiro momento, se você olhar só para esses números, dá a entender de que a violência diminuiu. Mas, por outro lado, os chamados de 190, né, o número de emergência das polícias militares, aumentaram durante o período da pandemia, se compararmos ao mesmo período do ano passado. Né? E a chamada de emergência 190, você pode fazer um vizinho, um amigo, um colega, né? Então, não precisa ser a própria mulher, a pessoa que liga. Então, assim, os números nos dizem que se depende da ida da mulher e da presença física dela, os registros caíram, né? E, por outro lado, o que as redes sociais nos mostraram? Comparando esse período de fevereiro a abril de 2020 com o mesmo período do ano passado, a gente fez um monitoramento, a Decode olhou para os relatos de brigas de casais com indícios de violência doméstica no Twitter, nesse período, e houve um aumento de mais de 400%, né? Maioria, mais de 60% mulheres fazendo esses relatos, né? Num período de isso se acentuando sexta-feira à noite ou ainda madrugada de sexta para sábado. Então, também esses dados das redes sociais reforçam para a gente que a violência doméstica está aumentando nesse período. Né? E que é preciso oferecer a essa mulher que está confinada com o seu agressor dentro de casa, que ela possa ter acesso a outras formas de pedir ajuda, de pedir socorro. Né? Algumas delegacias estão disponibilizando boletim eletrônico para ela poder fazer online,
mas isso também a gente ainda não consegue avaliar se como está funcionando, se está funcionando, porque também é algo muito recente, né? As instituições todas estão buscando saídas e alternativas para tentar chegar mais perto dessa mulher, né? E por outro lado, as redes sociais nos mostram que todos nós, né, aquela ideia cultural que a gente tem de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Neste momento, a gente tem, nós precisamos estar mais atentos mesmo e atentas, né? E em caso de emergência, poder acionar o serviço de emergência, ligar para o 190. E a iniciativa que a doutora Gabriela traz, né, com Justiceiras, ela é mais uma ferramenta que aproxima essas mulheres de pessoas que podem ajudá-la. Né? Porque a situação da violência doméstica já é bastante complexa, é um tipo de violência muito complexo, fora de tempos de pandemia, e durante a pandemia isso traz uma complexidade, uma gravidade ainda maior. Sim. Gabriela, eu vi aqui no Justiceiras que 9 entre 10 das mulheres que entram em contato com o projeto se queixam da violência psicológica. E é isso, eu me lembrei até de uma coisa que você me falou na nossa outra entrevista, né? Que assim, que mesmo os casos de feminicídio não acontecem do dia para a noite, sempre tem um começo, né? Que geralmente é essa violência psicológica que vai escalando, passa para agressão física e se nada for feito, pode terminar mesmo com uma morte, né? Assim, é isso? É esse que é o processo mesmo, o ciclo que se cumpre? Bom, eu costumava dizer que 90% dos casos que vinham acompanhados de violência psicológica, havia também a agressão física. Porque para uma pessoa chegar ao ponto de agredir fisicamente uma mulher, uma companheira, uma namorada, ex-mulher, alguém com quem ele teve uma relação íntima de afeto, isso já vem com um caldo de abusos psicológicos e abusos morais. E aí vem a agressão. Porém, eu tenho percebido que a violência ela está um pouco mais silenciosa do ponto de vista da agressão física. Muitos homens, principalmente nesse cenário da pandemia, não agridem as mulheres fisicamente, mas eles exercem verdadeiras torturas psicológicas nessas mulheres, um controle excessivo, uma vigilância 24 horas por dia. O que você está fazendo? Que roupa é essa? Por que não cozinhou? Por que não arrumou os filhos? Uma exigência diária comportamental, como que a mulher tivesse voltado à idade antiga em que ela não tinha direito a nada e era simplesmente aquela mulher que cuidava da casa e dos filhos sem direito a nada, nem podendo escolher a comida que vai preparar ou a forma como ela cuida dos filhos. Então isso voltou. É como se nós estivéssemos regredindo nos nossos direitos e nos nossos comportamentos. E tudo isso causa na mulher um grande dano à saúde psicológica, à saúde psíquica dela e à saúde social. Ela fica muito isolada, porque ela não pode ter acesso ao celular, muitas vezes não tem internet, ela não consegue se comunicar. Ela tem também um controle da sua aparência, da sua essência como mulher, ela não consegue colocar a roupa que ela quer, acordar, dormir, ela está sempre sendo comandada. Isso vai trazendo vai causando uma doença mental e psíquica nessa mulher, muitas com depressão, síndrome do pânico, distúrbios do sono, pensamentos suicidas. Tudo isso se revelou nos Justiceiras, não só nos Justiceiras, mas também nos processos que estão chegando pelo Ministério Público, nos relatos, nos desabafos dessas mulheres. Então, me preocupa muito esse aumento da violência psicológica, que muitas mulheres não percebem ainda que isso é crime, que isso é violência, e elas acabam tolerando esse comportamento e acabam se enfiando cada vez mais num buraco de violência, infelizmente um buraco de silêncio, e muitas vezes sem que ela consiga levantar a mão para pedir ajuda. É muito preocupante, é sufocante. E eu queria até que a Juliana, que eu vejo que elas têm um estudo, eu faço mais a parte criminal e aí desenvolvimento de políticas públicas, mas elas estudam mais as causas e consequências dessas situações. Eu queria até ouvir um pouco. Só deixando aqui também
consignado que nós apresentamos no ano passado, junto ao Ministério da Justiça, um projeto de lei que tipifica a violência psicológica como um crime próprio, um crime de violência psicológica. Hoje em dia, esses fatos são considerados crimes e há a possibilidade de se configurar lesão à saúde, é o artigo 129, parágrafo 9º, que é a lesão corporal, que diz que lesão corporal é a ofensa à integridade física ou lesão à saúde. Essa saúde pode ser a saúde física, psíquica ou a saúde social. Mas há necessidade ainda de comprovação desse nexo causal. Então, muitas mulheres precisam de um laudo psicológico, um laudo psíquico, médico, muitas vezes oficial, de peritos nomeados pelo judiciário para atestarem que daqueles fatos de violência cometidos, que não deixaram marcas aparentes, desencadearam uma lesão à saúde dessa mulher. De fato, essa mulher ficou doente por conta da violência psicológica sofrida. Agora, e é difícil comprovar isso? Imagino que não seja muito fácil, não é? Não, é difícil porque nós não temos ainda oficialmente à disposição de todas as mulheres esse serviço, ele é demorado e você não vai conseguir numa só entrevista com aquela mulher saber se aquele contexto de violência desencadeou nela uma doença psíquica, uma doença física. São necessárias várias consultas, vários atendimentos para você formar a convicção e comprovar esse nexo causal. Nós temos um projeto no Ministério Público, onde eu atuo, lá no Núcleo Oeste do Butantã, em São Paulo, um projeto chamado Mens Sana. São médicas voluntárias, psicológicas, psicólogas e médicas, psiquiatras e ginecologistas que fazem esse acompanhamento dos casos que eu encaminho para elas e que eu percebo uma explícita violência psicológica e grave. E aí elas fazem esse laudo e a partir desse laudo eu peço um laudo oficial do INESP. E eu já consegui comprovar essa violência, inclusive basear condenações com esse trabalho. Mas são 2 ou 3 médicas, esses laudos demoram muitas vezes para vir do INESP, então nós temos aí sim um problema temporal e também de recursos humanos para conseguir comprovar essa violência psicológica. Entendi. Juliana, quando a Gabriela estava falando que muitas vezes as mulheres sequer percebem que estão sofrendo violência psicológica, eu vi que você estava concordando, você gostaria de acrescentar? Sim, eu queria acrescentar que a violência doméstica, a violência contra a mulher, é basicamente um crime cultural, né? A gente, tanto homens quanto mulheres, fomos socializados para desempenhar certos papéis, que são, obviamente, questionáveis, né? Então, quando a doutora Gabriela fala que às vezes a mulher não percebe aquilo como uma violência, isso é muito comum, né? Principalmente falando da violência psicológica, porque primeiro, o agressor muitas vezes acha que ele tem o direito, porque é a mulher dele, e ele tem o direito de controlar a roupa, com quem fala, onde vai, né? E a mulher, por sua vez, muitas vezes acha que o papel dela é também obedecer e agradar este homem, né? Então, por isso que eu disse no começo que é um tipo de... A violência contra a mulher traz uma complexidade para todos nós muito grande, né? Porque não há soluções simples para enfrentar esse problema, né? Então, a gente realmente, acho que quanto mais nos aproximarmos dessa mulher, e aí o sistema de justiça e segurança, de fato, tem que estar muito disponível para acolher essas mulheres quantas vezes forem necessárias, porque muitas vezes ela vai, aí ela desiste, aí ela volta de novo. Enfim, é extremamente delicada essa questão da violência psicológica, né? Porque ela é muito perversa, ela, como disse a doutora Gabriela, traz muitos sofrimentos, adoecimento, e que muitas vezes essa mulher demora anos para perceber o quanto ela está doente, né? Inclusive as pessoas em volta.
a gente vê que uma das dificuldades também dessa situação de violência doméstica, né, até por ser dentro da casa, com a família, a mulher tem essa dificuldade de perceber que está sendo violentada e muitas vezes ela também tem um medo mesmo, uma dificuldade de denunciar e de pedir ajuda. E agora, nesse momento que está todo mundo, né, praticando distanciamento social em casa, a gente sabe também que muitas vezes os homens vigiam os próprios celulares das mulheres, tem muito ciúme, com quem estava falando, que mensagem é essa, quem mandou isso, né? Está funcionando, Gabriela, essa denúncia pelo WhatsApp, né? Assim, as mulheres conseguem mandar, elas têm que... eu já vi até campanhas, filminhos, pedindo assim, disfarçando, né, assim, formas de disfarçar, se você acha, liga e pede, aí tem alguma senha, sei lá, 1 quilo de arroz ou alguma coisa para conseguir burlar esse controle dentro de casa. Eu vejo que as mulheres estão conseguindo sim, porque ainda que seja difícil, se você está sendo fiscalizada com o celular, é mais fácil você mandar um WhatsApp para alguém do que você sair de casa e ir até algum lugar, ou gritar por ajuda, ou tentar ligar para a polícia. Eu vejo que elas estão conseguindo, embora nós tenhamos muitas chamadas no WhatsApp, muitas mensagens encaminhadas, e isso ainda não está proporcional ao número de formulários preenchidos. Então, se nós temos aí mais de 2.000 chamadas no WhatsApp, em menos de um mês, não, em menos de um mês não, agora já fez 40 dias de justiceira. Nós temos aí 500 mulheres ou 500 e pouquinhas mulheres atendidas efetivamente. Então, há um distanciamento entre 1.500 mulheres que pediram ajuda, mas que não preencheram o WhatsApp. Depois nós vamos até verificar, para tentar uma devolutiva, que agora não dá para fazer isso, está mandando mensagem para todas as mulheres, para falar, por que você não me preencheu o formulário, a gente pode te ajudar de alguma forma. Não dá porque esse WhatsApp, ele é automático. A mulher manda uma mensagem automaticamente, é o WhatsApp Business, que tem a primeira mensagem por inteligência artificial, automaticamente ela já recebe esse link. Então, isso é importante porque não ia poder ter uma pessoa só para ficar respondendo. Nós não íamos dar vazão à demanda. Mas nós observamos isso. Então, nós não sabemos se ela desistiu, se ela não tem acesso à internet ou se ela não conseguiu preencher o formulário naquele momento da violência. Então, deve haver, sim, um espaço entre o número de mulheres que precisam de ajuda e o número de mulheres efetivamente ajudadas. Mas já é um avanço. Já são 500 mulheres que foram encaminhadas para todos os serviços, que estão sendo acompanhadas. Quando os casos requerem medidas judiciais, nós fazemos os encaminhamentos para o Ministério Público local, da rede de apoio local. Nós temos lideranças agora em todo o Brasil que vão fazer essa articulação entre o pedido da voluntária, o encaminhamento e a rede local. Então, nós estamos bem articuladas, graças a Deus, e pretendemos estar mais ainda. Eu vou aproveitar para pedir para colocar mais uma vez na tela aí o número do WhatsApp dos Justiceiras, para quem precisar pedir aí um socorro, entrar em contato, que como a doutora Gabriela até disse, um WhatsApp pode ser difícil, né, para quem está sendo controlado, mas ainda é mais fácil do que eu mesmo do que telefonar, né, dizer socorro, né, assim, mais, dá para disfarçar melhor, né? E, Juliana, a pesquisa do Fórum de Segurança, pelo que eu entendi, ela surgiu de uma demanda até do Banco Mundial, é isso? Porque essa preocupação é planetária, né? Assim, todos os outros países que já passaram por essa pandemia também, né? Assim, a Itália, onde foi né, sofreu muito, né? Teve muitos casos de morte, de contaminação. Lá também, assim, as denúncias, assim, se preocupou, né, muito porque as denúncias caíram muito, né? Assim, aí isso já sugere alguma coisa que não está muito certa, né? Sim, sim.
A nota técnica foi elaborada a pedido do Banco Mundial, né? E como eu falei no início, a gente observando o que estava acontecendo nesses países, Itália, França, Espanha, que passaram pelo pico da pandemia antes do Brasil, a gente foi vendo que sim, os registros estavam caindo, né? Mas a violência aumentando. E aí criaram-se alternativas em alguns lugares, como você mesma citou, de vai na farmácia ou no mercado e fala uma palavra que, enfim, é um tipo de um código, que aí a pessoa, né? Aí os funcionários estão instruídos a, nesses casos, acionar o serviço de proteção a essas mulheres, enfim. Então, a gente, como é um tema com o qual o Fórum trabalha já há bastante tempo, a gente se preocupou em fazer esse levantamento e agora em atualizar esses números e continuar acompanhando durante o período de isolamento social, inclusive, né, buscando conectar as instituições para saber um pouco o que elas estão fazendo, como é que estão atendendo, porque realmente é uma situação nova para todo mundo, né? Trabalhar em casa, para quem pode ficar em casa, né? Enfim, acho que está todo mundo tentando se adaptar e, como disse a doutora Gabriela lá no começo, como essa mulher está em casa, ela não sai, ela não está mais em contato com a rede de proteção dela, que são os amigos, familiares, pessoas que eventualmente podem perceber que algo não vai bem, né? Ela fica ainda mais vulnerável, né? Isolada em casa com esse agressor. Então a gente realmente precisa buscar meios para chegar até essa mulher. Né? E o documento relativo a esse estudo estava disponível no site do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não é isso? A gente pode botar aí também o endereço. E a partir do momento que for atualizado, também ele vai ser publicado novamente com os novos dados, não é isso? Exatamente. Agora a gente está atualizando, então ele não está no site neste momento, mas até o final, provavelmente final de maio, a gente tem a nota técnica atualizada com os dados mais recentes. Certo, muito obrigada, Juliana Martins, muito obrigada também, Gabriela Mansur. Agradeço muito a participação de vocês e eu agradeço também a você de casa que nos assiste. Essa entrevista já está disponível no site da TV Senado, que é senado.leg.br/TV, e também no canal da TV Senado no YouTube. E se você quiser fazer alguma sugestão, comentário ou mesmo alguma crítica, você pode entrar no site da Ouvidoria do Senado, ouvidoria@senado.leg.br. Mais uma vez, obrigada pela atenção e até o próximo Cidadania.